Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo 8 da série sobre lógica de predicados. Veremos a semântica da lógica de primeira ordem de modo completo, ou seja, reuniremos tudo que vimos nos vídeos anteriores e definiremos de modo mais formal tudo aquilo que nós fizemos. Vamos começar? Antes de começarmos a definir a satisfação em linguagem de primeira ordem, vamos relembrar os elementos importantes dessa relação. E esses elementos são a linguagem e o modelo. Vamos começar com a linguagem. Na linguagem de primeira ordem, nós temos os conectivos proposicionais, que são o e, ou, não e o se, então. Nós temos também os quantificadores, que são o para todo e o existencial. Nós temos a relação lógica, que é a relação de igualdade. Essa é uma relação considerada lógica, ela não faz parte das teorias, ela está já incluída na lógica de primeira ordem. E nós temos as relações da teoria em questão, que vai ser, nesse caso, entendida a partir desse RNK. O N representa o número de variáveis que nós aceitamos nessa relação, e o K é aquilo que representa a enumeração da relação, ou seja, que posição essa relação, quais são. Se nós temos três relações, então a primeira vai ser R1, a segunda R2, a terceira R3. E fazemos a mesma coisa para as funções. Nós temos uma função que vamos representar por fnk, n novamente o número de variáveis que usamos na função, e k a posição na enumeração das nossas funções, e nós temos, por fim, as constantes, que também vamos usar um índice para a letra C. Nós continuamos agora, a partir da linguagem, a definir um modelo. No caso, vai ser uma L-estrutura ou um L-modelo. Isso quer dizer que, quando definimos um modelo em relação a uma linguagem. E nesse caso, nós temos um domínio, que é os objetos, que são os objetos do nosso modelo. Nós temos as relações interpretadas, ou seja, no modelo nós dizemos qual é a interpretação da relação, e isso vai ser representado por uma coleção de pares ordenados com n elementos. Lembra? A relação RNK, ela relaciona n coisas e, portanto, nós precisamos, na interpretação, ter n objetos. Então, vai ser uma ênupla ordenada e, além disso, nós vamos ter as funções, que vão ser também ênuplas ordenadas com a adição de um elemento final, que seria o resultado da nossa função. Nós temos também a interpretação da constante, que vai ser algum objeto do nosso domínio. Nesse caso, nós agora colecionamos todas as interpretações para a relação R, para as funções e para as constantes. Então, para cada índice K, nós temos o seu correspondente interpretado. Nós temos, então, o modelo como o resultado de todos esses elementos e o modelo vai ser, nesse caso, um domínio, o conjunto das relações, das funções e das constantes. Com isso determinado, nós agora começamos a definir a relação de satisfação. Nós fizemos de modo mais breve e mais resumido nos vídeos anteriores e agora vamos fazer de modo detalhado e total. Vamos passar por todos os elementos da satisfação em lógica de primeira ordem. Vamos agora definir a interpretação para os termos na nossa linguagem de primeira ordem. Lembra que os termos são composições de funções, variáveis e constantes. E nesse caso, nós esperamos que um termo nos entregue um objeto do domínio. Então vamos começar definindo como interpretar um termo num modelo. Mas o modelo ele não é suficiente para sabermos qual é a interpretação de um termo. Nós precisamos, além disso, de saber quem é a função de atribuição. A função de atribuição é aquela função que nos diz quem é o objeto do domínio que cada variável da nossa linguagem de primeira ordem aponta. Cada x, 1, 2, 3 aponta. Vamos fazer, nesse caso, uma definição recursiva. E isso quer dizer que vamos definir como interpretar um termo a partir de como interpretamos termos mais simples, termos da parte que compõem o termo total. Então imagine a seguinte situação, nós temos um termo t e ele é a aplicação de uma função fk que recebe n objetos e esses objetos são dados pelos termos t1, t2 até tn.
Agora, vamos entender quem é a interpretação de T para o modelo M com a atribuição S. Nesse caso, nós vamos usar a interpretação da função fk e aplicar a essa função os objetos dados pela interpretação de cada um dos termos. No caso, o T1 interpretado no modelo M com atribuição S, o T2 interpretado no modelo M com atribuição S e assim por diante até o Tn. Lembra, nós fizemos de modo mais intuitivo em vídeos anteriores. Então agora nós estamos resumindo de modo mais formal. Então se você ainda não está capturando o que está acontecendo aqui, eu recomendo que você dê uma olhada nos vídeos anteriores, no vídeo sobre a semântica dos termos em linguagem de primeira ordem. Vamos então continuar. Nós definimos a interpretação de um termo a partir da interpretação dos termos mais simples. E agora nós precisamos definir os termos mais simples possíveis, que são as variáveis e as constantes. Então, a interpretação de um termo T que é uma variável vai ser simplesmente a atribuição dessa variável, ou seja, aplicar a função de atribuição S à variável xk. E, para a constante, nós usamos diretamente a interpretação da constante no modelo. Perceba, isso não depende da atribuição S. Conhecendo a interpretação para os termos na linguagem de primeira ordem, nós podemos agora prosseguir com a definição da relação de satisfação para um modelo M com atribuição S. E vamos fazer isso também de modo recursivo, ou seja, definir a partir dos casos mais simples. Então, se queremos saber quando uma fórmula φ ela é satisfeita por um modelo M com atribuição S, vamos observar as composições que geram essa fórmula φ. E vamos dividir em todos os casos aqui. Vamos começar com o caso em que a fórmula φ é atômica, ou seja, ela se trata de uma relação RK aplicada a n termos, no caso, os termos T1, T2 até Tn. E nesse caso, vamos dizer que o modelo M com a atribuição S satisfaz a fórmula φ se e somente se a n-upla ordenada com a interpretação de cada um dos termos, ela faz parte da interpretação da relação RK. E isso está dado completamente pela definição do modelo. Não precisamos aqui usar a composição, ou seja, é por isso que essa fórmula é chamada de atômica. Nós não dependemos, na hora de definir a satisfação, dos casos das composições. Ela é indivisível, ela é a partícula mais simples de uma fórmula de primeira ordem. E agora nós prosseguimos com a definição dos termos complexos. Ou seja, começamos aqui com a definição do caso em que φ é uma fórmula do tipo alfa ou beta. E, nesse caso, nós vamos dizer que o modelo M com atribuição S satisfaz a fórmula φ se o modelo satisfaz com a atribuição S ou alfa ou beta. Então, aqui a definição ela é bem natural e ela funciona de modo proposicional. Aqui nós podemos, de fato, pensar proposicionalmente. Então, vai acontecer se satisfaz uma forma ou satisfaz a outra. Nós também temos que definir o caso em que φ é a negação de uma forma. E nesse caso, vamos dizer que M com atribuição S satisfaz φ se e somente se não temos que M satisfaz a fórmula alfa. Ou podemos escrever de modo simplificado a relação de satisfação com um risco, para dizer que não satisfaz. Então faremos aqui M não satisfaz alfa. Precisamos também definir o caso em que φ é uma composição booleana dos outros conectivos. No caso, os conectivos e, se então e o se somente se, por exemplo. E nesse caso, vamos deixar isso como um exercício. As definições aqui seguem o mesmo padrão do caso do ou e do não. Vamos então continuar com a definição para o quantificador universal, o caso em que φ é uma fórmula para todo xk, a variável xk, para uma fórmula psi. Nesse caso, vamos dizer que o modelo M com atribuição S satisfaz a fórmula φ se e somente se para todo objeto do domínio, todo Dzinho do nosso domínio D,
ele é de tal modo que, se fizermos a alteração da nossa função de atribuição, uma função de atribuição S estrela, de tal modo que essa estrela vai interpretar xk, a variável xk como D, e vai interpretar todos os demais elementos do mesmo modo que S, e, nesse caso, o modelo com a nova atribuição, essa atribuição que altera somente a interpretação da variável xk, vai satisfazer a fórmula psi. E, nesse caso, nós temos a definição do quantificador universal. E o caso do quantificador existencial vai funcionar de modo muito semelhante. Vai ser o caso em que, para algum objeto do domínio, quando fizermos a nova interpretação, a interpretação alterada para a função de atribuição, nós teremos que o m com a nova atribuição satisfaz a fórmula psi. Prosseguimos agora com a análise de um exemplo, e fazemos isso com um exemplo diferente do que viemos fazendo até o momento. Se nós temos um modelo que tem 4 objetos, e esses objetos são um objeto vermelho, um verde, um amarelo e um branco, e eles se relacionam do seguinte modo: o vermelho se relaciona com o verde se relaciona com o amarelo com o branco e o verde com o branco. Essa relação nós vamos chamar de R, e os objetos vamos dizer que são os objetos A, B, C e D. E além disso, nós teremos uma função que atribui ao objeto A o objeto B, ao objeto B o D e ao objeto D o A e, por fim, ao objeto C o próprio objeto C. E seguimos com a definição desse modelo nas nossas notações formais. Vamos então definir quem é o domínio desse modelo. No caso, o domínio desse modelo vai ser o A, o B, o C e o D, que são todos os objetos. Temos que definir os pares ordenados que representam a nossa relação. No caso, o BC, o BD, o CD, CA, DA. Esses são os pares ordenados que representam as conexões que nós vemos aqui no desenho. E fazemos também a interpretação da nossa função, que também vão ser pares ordenados. Vai ser o par AB, BD, CC, DA. Lembra que no caso de uma função, todos os objetos do domínio têm que apontar para alguém. Isso não é necessário para as relações. As relações elas são mais livres, mais soltas. As funções elas são mais duras, certo? E agora vamos seguir com a análise de 3 fórmulas para esse modelo. Vamos analisar as seguintes fórmulas. Para todo y, existe um x tal que f de x é igual a y. O que essa fórmula ela está expressando? Ela está dizendo que qualquer que seja o objeto, tem alguém que aponta para ele. Observe, vamos tentar entender de modo intuitivo antes de começarmos a análise mais formal desses enunciados. Observe o seguinte: o B ele é apontado pelo A, o C é apontado por ele mesmo, o D é apontado através da função f pelo B, e o A é apontado pelo D. Então, todos os objetos têm alguém que a função resulta nele. E, portanto, essa função, essa fórmula, ela deve ser verdadeira. Agora, observe a seguinte fórmula, que seria uma modificação dessa primeira. Seria a seguinte: para todo y, existe um x tal que x é diferente de y e, para escrever em notação formal, colocamos aqui embaixo, não vale que x é igual a y, certo? Não é um símbolo da nossa linguagem o diferente, seria simplesmente um resumo, uma abreviação do que se escreveria formalmente como não x igual a y, e o x aponta pela função f a y. Observe o seguinte: eu estou adicionando uma condição aqui. Eu estou dizendo que todo objeto y, é apontado por algum objeto x, mas além disso, o x tem que ser diferente desse y. E observe o seguinte: o b de fato é apontado pelo a, o a é apontado pelo b, pelo d, o d é apontado pelo d, pelo b, porém o c ele só é apontado por si mesmo. Então, o objeto C não vai satisfazer
essa condição, porque ele não é diferente dele mesmo, ele é o próprio objeto, e além disso, não existe um outro objeto que aponta para o C, certo? E por fim, vamos analisar uma última sentença que não faríamos formalmente, porque ela seria um pouco mais longa. Observe o seguinte, nós temos essa fórmula. Ela é o que nós chamamos de relação de transitividade. Veja, para todo x, y e z, caso valha que quando x se relaciona com y e y se relaciona com z, então x se relaciona com z. Nós podemos pensar isso a partir de um exemplo, como a relação de ser maior. Se A é menor do que B e B é menor do que C, isso significa que A é menor do que D, certo? E isso é uma relação transitiva. Nem todas as relações são transitivas. Por exemplo, nós podemos ter uma relação de gostar de. Gostar de não é necessariamente transitivo. Eu posso gostar de alguém que gosta de alguém que eu não gosto, certo? Mas, nesse modelo em particular, a relação R ela é de fato transitiva. Observe que B se relaciona com C, C se relaciona com D, e de fato B vai se relacionar com D. Nós temos também que C se relaciona com D se relaciona com A, e de fato C se relaciona com A. Então, a relação R, ela de fato é transitiva nesse modelo, certo? Mas vamos continuar agora com uma análise formal, mais em detalhes, das duas primeiras, para a gente ter uma boa ideia de como operar a relação de satisfação. Então, vamos começar reescrevendo a fórmula, agora com o símbolo de satisfação. Nesse caso, vamos escrever M com atribuição S satisfaz a fórmula para todo y existe um x tal que f de x é igual a y. E vamos começar a partir das composições dessa fórmula. No caso, observe que nós temos como primeiro elemento um quantificador universal. E para que o quantificador universal seja válido, tem que valer para qualquer que seja o y. Então, quais são todas as possibilidades para o y? O A, o B, o C ou o D. Então, temos que analisar os 4 casos e verificar se eles são todos verdadeiros. E quais são esses 4 casos? Vamos escrever agora de modo um pouco mais informal para facilitar a anotação. Nós temos os casos M satisfaz existe x tal que f de x igual a igual a b, igual a c ou igual a d. E nesse caso, todas essas relações de satisfação têm que valer. Então percebam que aqui nós estamos fazendo uso da nossa relação recursiva, da nossa definição recursiva, de modo preciso, de modo a observar que ao usar a definição recursiva, nós recaímos em alguns casos, mas cada um desses casos são fórmulas mais simples. E é isso que vai garantir que essa relação está bem definida. Veja, agora nós temos que analisar cada um desses casos. E para isso, vamos selecionar um dos casos de interesse. Selecionemos o primeiro caso, que seria a ideia de que M satisfaz existe x, tal que f de x é igual a A. E nesse caso, basta que exista algum x que vai satisfazer essa relação. Então, substituímos, ou seja, usamos a definição recursiva para saber se essa fórmula vale. E substituímos cada um dos objetos nessa fórmula. Então, vamos ter M satisfaz a fórmula f de A igual a A, f de B igual a A, f de C igual a A, f de D igual a A. Se alguma dessas relações de satisfação vale, então a relação de satisfação que nós temos também vai valer. E observe que o primeiro caso, f de A igual a A, não é verdadeiro. A não aponta para A através da função f. F de B é igual a D, não é A. F de C é igual a C, não é A. Porém, f de D é igual a A. Então, nós temos que as primeiras 3 relações de satisfação são falsas, porém, a última é verdadeira. Isso significa que a fórmula existencial, de fato, é verdadeira. Por quê? Basta para que ela seja verdadeira que valha para algum objeto do nosso domínio. E, no caso, o objeto do domínio que satisfaz essa relação
é o objeto D, é quando x é D. E, portanto, o primeiro caso é sim e de fato verdadeiro. Agora, fazemos isso de modo mais intuitivo. Veja, quem que é o objeto que aponta para o B? É o A. Então, a segunda relação de satisfação vai ser verdadeira porque podemos escolher o x igual a A. A terceira vai ser porque podemos ter o x igual a C. E a quarta vai ser verdadeira porque podemos ter o objeto x igual a B. Certo? Então, nesse caso, todas as satisfações da primeira definição, a definição para todo y, vão ser verdadeiras. Como a fórmula vale para todos os objetos do nosso domínio, então a relação de satisfação inicial, ela de fato vale. Continuemos então com a análise agora da segunda fórmula, que nós já esperamos que seja falsa. E veja, nós temos então que m com atribuição s satisfaz a fórmula para todo y existe x, tal que x é diferente de y e f de x igual a y. E nesse caso, todos os casos têm que valer quando substituímos o valor y. Então teríamos o caso em que y é a, o caso em que y é b, o caso em que y é c e o caso em que y é d. E temos que analisar cada um desses casos. Como nós já vimos, nós sabemos que o C vai ser o caso em que isso vai falhar. Então, vamos analisar exatamente a relação de satisfação para quando substituímos y por C. E observe que se chegarmos à conclusão de que essa relação é falsa, então quer dizer que a relação inicial ela vai ser falsa também. Por quê? Para ela ser verdadeira, precisaria que todos fossem verdadeiros. E isso não vai acontecer, porque não vai valer quando y for C. Então vamos separar a análise agora para o caso em que y é C. Então teríamos a relação m satisfaz existe x, tal que x é diferente de c, e f de x é igual a c. E fazemos então para cada um dos casos de substituição para o x como a, o x como b, o x como c e o x como d. E agora usamos a definição da conjunção. Para que a conjunção seja verdadeira, nós precisamos que ambas as partículas sejam verdadeiras. Ou seja, nós precisamos que M satisfaça que A é diferente de C e M também satisfaça que F de A é igual a C. Porém, observe o seguinte, A é de fato diferente de C. Porém, F de A a gente sabe que é B e, portanto, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Certo? A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Então, nós temos como escrito aqui. E como tem que valer para os dois casos, nós sabemos que a relação M satisfaz A diferente de C e F de A igual a C, ela é falsa, não pode satisfazer. O M não satisfaz essa fórmula. E vai acontecer de modo similar para os demais casos. O caso em que B é substituído no lugar de x, nós temos que a primeira fórmula é verdadeira, a segunda é falsa. Agora, para o caso do C, observe que f de c de fato é c. Então, a segunda fórmula vai ser verdadeira no modelo, porém a primeira é falsa, porque c não é diferente de c. C é de fato igual a c. E o último caso, o caso em que temos D, vamos ter como nos dois primeiros casos, a primeira fórmula vai ser verdadeira, porém a segunda vai ser falsa. Então, observe que o M não satisfaz nenhum dos casos para o existencial. Então, o existencial vai ser falso. A fórmula que diz existe x, tal que x é diferente de c e f de x é c, ela é falsa. E, portanto, a fórmula original também vai ser falsa. Por quê? Porque deveria satisfazer para todos os casos de y. E o caso de y que não vai ser satisfeito é o caso em que y é c. Nós vamos ter na lista de exercícios o caso da fórmula sobre transitividade e mais alguns exercícios sobre esse modelo em particular. E vamos também perguntar mais alguns modelos simples e finitos. Esse vídeo finaliza a definição da semântica
para a lógica de primeira ordem aqui no curso. Nós precisaríamos de um curso mais avançado para entrar e aprofundar mais elementos dessa definição semântica. Mas agora seguiremos com a análise das demonstrações em lógica de primeira ordem. Como obter provas em teorias de primeira ordem, por exemplo, as teorias matemáticas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.